aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Estamos nessa sexta-feira pra gente comentar aí os últimos acontecimentos de Big Brother, né? A gente tá um pouquinho tarde. Tá, mas é porque assim, não aconteceu nada, né, gente? Teve informação de paredão ontem, a gente comentou antes de começar o programa. Aí teve a repercussãozinha durante a madrugada, mas não foi uma coisa grande, coisa assim. Apesar que o Fred Cássio ontem no quarto do líder, que é a Sara, não vamos esquecer que é a Sara, falou para o Ricardo que Amanda, junto com o Sapato, estava escondendo estratégia de jogo e que eles estão no grupo, mas estão jogando contra o grupo. Não, ele não usou contra o grupo, mas ele quis dizer. Eu que disse, tá bom? Mas ele quis dizer. Vocês entenderam, né, gente? E aí, vocês lembram que o Fred falou que ele não queria falar as coisas para a Bruna porque ele não sabia exatamente as palavras que tinham sido ditas. E aí ele não queria ser contraditório, mas não era uma coisa boa. E aí vem o Christian e fala. Era somente pela troca de quarto. Mas agora, para o Ricardo, ele falou que não era somente uma troca de quarto. Era trocar de quarto para se aliar, não. Para ficar... Como que é que ele falou? Para ficar próximo dos adversários, que era o fundo do mar, para não ser votados. E que eles só pensam um no outro e que eles escondem estratégia do grupo. Aí o Ricardo fala, tem alguma coisa errada, eu não sabia dessa informação. E aí eu pergunto pra você, aí, calma aí, o Fred super revoltado agora, depois que ele descobriu que o Sapato e companhia tá falando a respeito dele o dia inteiro, falou com o Domitila, falou com o César, falou ontem de madrugada, tá super revoltado. Mas ele esqueceu que ontem ele soltou essa informação para o Ricardo de uma forma negativa, que se fosse positiva ele não tinha soltado, né? E ainda mais, ele disse que só não contou depois que o Christian levou para eles, tipo, era só uma troca de quarto, porque senão ele ia sair como mentiroso. E aí ele tá revoltado porque estão levantando essa história, mas ele esqueceu que ele levantou essa história ontem de madrugada para o Ricardo. E o Ricardo acreditou nele. E o Ricardo falou pra Bruna, na conversa lá de fora, a Bruna falou, acho que é mentira, prefiro não acreditar. Tudo bem, pode ser verdade, mas depois de tanta coisa que aconteceu, então fica difícil. Olha, gente, uma coisa muito louca, né? Não, tá gostosinho, o paredão tá aí, né? Gustavinho, o Fred Nicásio, Domitila, a princípio, ó, esse sino do inferno, ô sino, gente, tem uma igreja aqui, na frente, tá? Então tá tocando o sino. Me parece assim que o Gustavo sai, porque ontem quando o Gustavo foi para o paredão com o poder do Guimê, a internet ficou enlouquecida. E todos os ADMs puxaram fora, menos o ADM de Kay, né? Todos os ADMs puxaram fora Gustavo. Até o próprio do Fred, né? Inclusive o próprio Guimê fala, bom, se eu estou vendo o jogo de uma maneira certa, eu vejo Fred, Nicásio e Domitila sendo parceiros no jogo, acredito que os ADMs deles são fora Gustavo. E é mais ou menos isso não. É isso que está acontecendo aqui do lado de fora. Então assim, essa movimentação, acredito muito que o Gustavo vai sair. E aí vai ser um tombo para a casa toda. Lembrando que a galera nunca acreditaria na índole, no caráter de Gustavo. Que não acredita que ele sai. E se ele sair, vai ser paredão falso. E palavra deles lá dentro, né? De Bruna, Amanda, próprio Fred. Inclusive hoje de manhã o Fred falou assim, porra, imagina a gente achando que fulano sai, mas no final o Gustavo é um mau caráter. Ah, é? Nunca pensei. Nunca imaginei. Será mesmo? E aí o Gustavo chorou de madrugada, né, gente? Isso aí é medo. Medo, né? Bom, gente, se inscreva no canal, deixa like, comenta aí. Vocês acham que o Gustavo sai ou o Fred sai? Ou de repente aconteceu alguma coisa do Domitila sai? Que é muito difícil, pelo que eu estou vendo de movimentação na internet. Também, qualquer um pode ver essa movimentação, né, gente? É só ver as hashtags, grupo no Facebook. É uma postagem falando quem sai. Obviamente que isso não se reverte em voto, mas pela massa a gente consegue ver aí um movimento muito grande fora Gustavo. Seria o tombo, hein? Mais ainda se ele ficar, seria 2 tombos. Seria maravilhoso. Ai, gente, é uma coisa muito louca, né? Bom, é o seguinte. Ontem a gente viu que Guimê, Kay e Gustavo tiveram uma discussão, não, uma conversa acalorada, né? Durante o ao vivo, na hora da votação, rolou todo aquele away. Depois o Guimê foi conversar com a Kay e com o Gustavo. Ele só reforçou aquilo que ele disse no ao vivo, que acha que é jogadora e que não é jogo sujo, que ela disse que era jogo sujo e tal. E aí ele disse assim pra ela, assim, que o que ele quis dizer com isso, e que não era pejorativo. Que, assim, a galera aponta ele como jogador, estrategista, isso e aquilo, e que quer ver ele fora do jogo. E aí ele só falou assim, porra, se vocês acham que eu tô jogando, todo mundo aqui tá jogando. Só porque Kay e Gustavo tem esse joguinho na maciotinha, eles não estão jogando, eles são um grande jogador, eles são
articuladores, entendeu? A Kay acabou não gostando. Falou assim que ele não tem que abrir o jogo, abrir os olhos da galera. Cada um enxerga com o seu olho. Ou seja, ela queria ficar na miudinha, né? Que ela não ficou revoltada pelas coisas que ele falou. Ela só ficou revoltada dele querer fazer com que a galera vote neles. Interpretando, né? Porque assim, porra, enxerga. Eles estão ali te fudendo e vocês não estão vendo, né? E aí ela disse assim que cada um enxerga. E que ele fazendo isso, articulando as coisas, é um jogo sujo dele. E que ela não tá ali pra férias. E que eles estão ali pra jogar mesmo. E fazem estratégia e fala. Mas a coisa que ela não faz é que fica o Guimê isso, o Guimê aquilo. Mais ou menos, né? Você não fica igual o Guimê, fica pro grupo deles. É que assim, tem uma grande diferença, tá, gente? Ó, vamos pegar a diferença aqui. Os mais próximos de Kay não fica bajulando o Guimê, certo? Aqui, é que eu tô segurando o celular. Ah, Renan, por que você não coloca no tripé? Ah, eu gosto de fazer segurando, gente. Eu me sinto mais à vontade segurando. Fica mais íntimo, entendeu? Do que eu colocar aqui no tripé, não gosto. Tá, enfim. O que eu tinha falado mesmo? Os mais próximos de Kay não fica bajulando aqui o Guimê. Já ao contrário, que os mais próximos de Guimê fica aqui no Cowboy na Kay. Tipo, ai, Cowboy, Kay, não vejo eles isso e isso, aquilo. Mas o Guimê já viu uma maldade neles. E falou, não, eles não são esse tipo de coisa. Então o que o Guimê quer fazer? Abrir os olhos deles para o jogo. Então por isso que não dá pra fazer esse movimento inverso. Nem precisa fazer esse movimento inverso, entendeu? Essa é a grande diferença. Mas caso precisasse, com certeza Kay e Gustavo faria esse movimento, sabe? Então assim, no final da treta... A Kay acabou não gostando, falou que era jogo sujo dele. Quando eles saíram, a Kay falou que o Guimê foi lá babar o ovo deles, puxar o saco dela. O saco que ela não tem. Não, ele foi falar pra ela que eles são aniversário do jogo, que agora é guerra declarada. Não foi puxar o saco. Achei um pouco estranho. E aí, gente, nessa conversa aí de madrugada, aí a Kay falou que eles estão jogando em grupo, que ficou muito claro nos votos, e que eles souberam fazer, e que eles precisam fazer alguma coisa para o próximo paredão. E eu fiquei pensando... Grupo? Porra, o Guimê quase foi por causa de um voto. Por causa do voto da Domitila na Aline, o Guimê não foi pro paredão. E eles estão jogando em grupo? Na verdade, a sorte é que eles são mais pessoas. A sorte pra eles, né, gente? Assim, eles são em mais pessoas próximas. Que no final foi Larissa e Bruna que salvaram o Guimê. Essa que é a verdade, mas não porque eles estavam jogando em grupo. Tudo bem que eles conversam, eles têm um jogo bem aberto um com o outro, mais ou menos, né? Algumas pessoas ali dão uma puladinha. Mas em grupo, exatamente assim, não estão. Mas pro próximo paredão eles já estão articulando aí, porque eles sabem que o paredão vai ser formado domingo, né, gente? Bom, e aí o que acontece com essa coisa de grupo, gente? Hoje o Gabriel, conversando com a Marvela junto com a Sara no quarto do líder, ele falou assim que não aceita Kay e Gustavo como aliados dele, e aí acabou explicando. Mas a gente já fala um pouquinho mais pra frente, que tem mais coisas pra gente falar, tá, gente? Vamos falar a respeito do Fred, junto com o Ricardo lá no líder. Ontem eles falando a respeito dos últimos acontecimentos, a forma que o Fred tá sendo atacado, ele contou e tal. E aí o Gabriel, que tá junto também no quarto do líder, falou a respeito que o Sapato ele fez a mesma coisa que o Fred, só que em menor escala, e foi apontado vários dedos para o Fred de uma forma muito pesada. Que engraçado, né? Eu acho que eu já vi essa novela. Porque uma pessoa foi mais apontada que a outra e fez a mesma coisa. A Domitila não tinha feito a mesma coisa que o Christian, mas o Christian foi apontado por várias outras coisas, né? Entendi. Eu já vi essa novela, né? Mas agora o Fred fez a mesma coisa que o Sapato. É que assim, filho, tem diferença. Do mesmo grupo e do grupo adversário. Então não tem como comparar. Vocês, do mesmo grupo, detonaram o Christian, né? Inclusive o Gustavo, se parecer, ele vai pagar isso hoje. Ou melhor, amanhã, que é sábado, né? E aí, enfim, conversando a respeito. E aí é onde o Fred traz a conversa que eu disse pra vocês no início do vídeo. Que ele fala para o Ricardo a respeito de Sapato e Amanda, que eles só pensam neles, que eles estão no jogo, mas no jogo não. Eles estão no grupo, só que eles se importam um com o outro. E que quando rolou lá a conversa, que eles estavam conversando, era a respeito de trocas de quartos, para eles tentar se aproximar do grupo adversário, que seria o fundo do mar deles, para tentar aí se esconder do voto. Lembrando, gente, Amanda com o Sapato estava assim falando sobre trocar de votos, ou melhor, de quarto. Só que não era sobre se aproximar, virar amigos e não sei o que. A questão é que o Sapato queria sair porque tava rolando a maior treta do quarto bagunçado. E a gente sabe como o Sapato era, a gente não precisa explicar. A gente sabe que ele tem uns toques assim e fica muito chato. Ele queria sair do quarto justamente por causa
desse Aue, inclusive ele saiu. E aí a Amanda falou: bom, será que se você trocando de quarto, eu também trocaria pra eu me aproximar mais das pessoas, pra conhecer as pessoas, porque eu não tenho muita proximidade com o grupo de lá. E ela queria conhecer as pessoas, inclusive ela conheceu algumas. E aí quando ela foi votada pela galera lá, ela ficou super revoltada, porque ela acreditou que não seria votada, porque ela falou: porra, eu achei que tinha uma troca massa. E aí eu fui cogitada como primeiro nome. Então assim, ela ficou muito revoltada. E nunca foi sobre o jogo. Mas o que acontece? A Bruna chegou lá no lugar e eles pararam de falar. E aí foi aonde que ele interpretou, criou, na verdade ele criou uma história que não existe. Existia a troca de quarto, mas não era sobre estratégia de jogo ou coisa do tipo. E aí ele acabou deturpando aí a história toda. E aí ele leva para o Ricardo dessa forma negativa, que se fosse positivo ele não ia levar desse jeito, né? E isso desencadeou a treta que eles tiveram agora à tarde. Segura. Tá, aí eles conversaram sobre. Aí o Ricardo passou pra Bruna, a Bruna não acreditou, como eu disse pra vocês. O Gabriel falou assim que ela acreditou, depois desacreditou e conversaram. Corta pra Domitila, né, gente? A Domitila conversou a respeito de jogo com o Sapato ontem. E aí entrou a Bruna. Ela acabou se estressando com a Bruna, foi tomar banho, voltou, pediu pra eles se saírem. A Bruna ficou super revoltada, falou: porra, a Domitila nos expulsou do quarto, né? E aí hoje a Bruna já vê maldade na Domitila. Ela já vê que as atitudes da Domitila é por maldade. E aí, gente, a Domitila falou para a Kay Gustavo que ela quase se pegou com a Bruna ali, se estranhou. Porque, porra, a Bruna tirou ela assim, porque, porra, como assim entrar no quarto? Vai pro quarto dela. Uma coisa que me incomoda muito, gente, é as pessoas se sentirem dono da casa. Sabe, assim, achar que pode tudo. Tipo assim, ai, não sei, como a casa fosse dela mesmo. Sendo que ali é o Big Brother, gente. A casa de todo mundo. Se a pessoa quer fazer, ela faz. Pode ser motivo de voto? Pode. É ação e reação. Mas mandar, obrigar, existe um senso de coletivo? Exige. Existe não. Existe. Mas assim, ação e reação, entendeu? Agora a pessoa obrigar a outra a fazer, ou mudar de quarto, ou fazer não sei o que, gente. Ninguém é obrigado a nada ali. Cada um tá no seu espaço que você lhe convém, entendeu? Aí a Domitila ficou super chateada, falou que ia pegar a Bruna, e acabou, talvez ia ser reativa e ela preferiu sair. Segura essa informação. A Aline, hoje falando com a Bruna, falou assim que enxerga duas Domitila. A Domitila gratiluz, que é a Domitila que ela tenta ser, e a Domitila maldosa, malvada, que ela tá escondendo essa personalidade. Eu acredito também. Porque a Domitila, nessa conversa a respeito de Bruna, ela falou assim que teve medo que fosse reativa ou que falasse uma coisa igual aconteceu com a Tini, não sei o que. E aí a gente vê que a Domitila, aquela Domitila porreta, está ali escondidinha na gratiluz, que ela não é essa gratiluz. E aí a gente lembra do Christian, que o Christian falou que as pessoas gratiluz remetem coisas ruins pra ele, que as que dizem ser gratiluz são as pessoas piores. Concordo também. Gustavo e Kay não ora toda noite, ajoelham, falam bonito, né? Não detonam? Não fala do Fred Nicásio? Falou da religião, intolerância religiosa? Entendeu? Gratiluz. É isso, gente. As pessoas que se colocam no lugar como santos, como sou o justiceiro, sou a pessoa de boa índole, são os piores, são os que te atacam. É mais ou menos por aí, entendeu? Bom, e aí a Aline falou para a Bruna que vê a Domitila em um lugar de superioridade. E aí foi aonde a Bruna fala que acha que as atitudes dela são pensadas e que ela vê maldades nas atitudes e que Domitila só procura as pessoas no quais ela acha que tem alguma coisa em troca, por exemplo, com o MC Guimê, no qual ela tinha uma vantagem no jogo. E ela foi atrás de vantagem. E ela só tem troca com quem ela tem interesse. E aí foi aonde a Aline entra e fala: porra, então é isso que eu disse no jogo da discórdia, porque ela não teve troca comigo, porque eu sou desinteressante pra ela no jogo. Assim como a Amanda também. A Amanda teve essa conversa com ela agora há pouco e falou assim: não, é que daí eu vejo conversar com todo mundo e eu me sinto uma pessoa desinteressante pra você no jogo. É isso. Resumindo, da Domitila é isso. Enfim, corta pra Domitila indo a conversar com o Sapato. Gente, uma conversa redonda. Começou de um lado, foi pra outro, que não tem como resumir. Não, de verdade. E igual o Sapato foi falar a respeito da conversa que ele teve com a Domitila, ele falou: porra, eu fui falar, ela me chamou pra conversar, eu perguntei pra ela, e aí ela foi escalando. Eu perguntei um negócio pra ela, daí ela foi do pão, que daí ela foi pro carro, que ela foi não sei o que. Eu tive que cortar ela na conversa, porque ela foi de um assunto para o outro pra tentar escalando, e você esquece do começo. Então assim, se vocês perguntar, Renan, resume pra mim, eu não vou saber dizer, gente, de verdade, não vou saber dizer, que é uma coisa muito confusa.
Tá, mas enfim, rolou essa conversa com a Domitila Sapato. Só que o Sapato já tinha conversado com o Black e também já durante a madrugada já tinha rolado essa conversa. E aí, eles passaram todas essas informações para o Fred Nicásio. Aí é onde entra o Fred Nicásio e conversando com o Ricardo, o Gabriel acho que não tava, Sara e Marvel. Falando que tá cansado de o Sapato ficar trazendo isso, que eles não querem resolver, assim como Bruna, que a Bruna conversou ontem, falou assim que eles estão fazendo isso com maldade. Calma, deixa eu pegar aqui o texto, porque é um texto bem completo, senão eu vou me perder e vocês também vão ficar perdidos. O Fred disse assim, o Ricardo perguntou pro Fred que ele queria dar um conselho. Ele falou assim, olha, eu quero te dar um conselho. Queria perguntar pra você. Tem uma coisa que eu reparei ontem, desde que conversamos, é que parece-me que te incomoda que você tenha um adversário no jogo ou que você receba votos. Isso era o Ricardo falando para o Fred. E ele disse assim que em nenhum momento se sentiu incomodado. E que ele não se revolta de estar recebendo votos. E aí o Ricardo fala, não, é porque assim, toda vez que alguém tem alguma atitude contra você, você quer saber o motivo, quer saber o porquê. Ele falou, não, mas eu nunca vi isso. Ele falou, não, teve algumas situações no quais você fica especulando o que a pessoa pensou na hora de querer te trazer. Igual quando você fala que recebeu 10 alvos nas costas, 10 votos, você quer entender o porquê, se alguém fez um complô, se a pessoa colocou uma sementinha ali, aí o... Falhou a câmera? Prestou atenção? Aí o Ricardo falou isso pra ele. Aí o Fred falou assim que não se incomoda em nenhum momento, que isso faz parte do jogo. Ele disse assim que a única coisa que incomoda ele é essa perseguição chata, que eles usam motivos da primeira semana. E que isso só pode ser rancor do Sapato e de Bruna, ou é porque eles querem que saia, ou é porque eles são pessoas ruins, que eles estão fazendo isso com maldade. Ou se é porque eles têm medo que o Fred sabe coisas sobre eles e querem ver o Fred fora do jogo justamente para não usar as informações que o Fred tem contra eles. Assim, o Fred falou que não gostou que ficam trazendo motivos passados para votar nele e situações passadas, certo? Mas ele fala que eles têm medo do Fred justamente porque o Fred sabe coisas sobre eles e que ele que tem medo que ele jogue no ventilador. Mas quando rolou a discussão, rolou várias conversas, vários momentos de conversa, o Fred falou que não sabia o certo, o exato que foi dito, porque se ele falasse, ele ia ser contraditório, que ele não sabia bem exatamente o que foi dito, e aí ele se perdeu no enredo, não sabia mais o que falava, nem ele sabia mais o porquê que ele começou aquilo. Agora ele fala que ele tem coisas pra falar, que tem coisas que ele viu, por isso que as pessoas estão com medo. A única coisa que ele falou foi da Amanda e do Sapato, ontem. E aí o Ricardo fala, não, mas a única coisa da história que eu sei foi a que você me contou ontem. Aí o Ricardo falou, daí o Sapato falou, o Fred falou, é isso, é sobre isso. Aí ele falou assim que caso ele volte, vai ser guerra declarada e que o público tá vendo isso como um jogo sujo, pessoas maldosas. Aí o Ricardo fala, bom, eu não acho isso, eu acho que isso é jogo, porque você está no paredão. Então eles estão tentando refrescar a memória do público para ver o que é, para você ser julgado. Então o Ricardo falou que discordava da ideia dele. E que é por isso que entra ali a parte no qual ele fala, te incomoda você ser alvo de alguém? E aí o que acontece? Entra a Sara na conversa, uma voz de deusa, né? Porque a Sara foi a luz ali, que te trouxe a lucidez e fala o seguinte. Bom, Fred, você já conversou com eles? A Fred falou, sim, nós já tivemos várias conversas, só que eles não querem entender o que aconteceu. E aí a Sara fala, não, você conversou com eles sobre o teor do que você viu? O assunto, você disse para eles o que aconteceu de verdade? Aí o Fred fala, com a Bruna eu não falei. Com o Sapato eu falei e me resolvi. Só que ela está se doendo por ele. Só que ele não responde se ele falou que de fato aconteceu. O que de fato aconteceu, pra ele, foi o que ele passou para o Ricardo. O que o Sapato sabe, junto com a Bruna e o restante da galera, foi o que o Christian passou. Que era só uma troca de quarto. Entendeu? Então, assim, a Sara trouxe uma luz e falou assim, cara, eles estão te perseguindo porque eles se sentiram lesados. Primeiro, que você não levou a informação correta. Segundo, que é o primeiro. É isso. Aí ele falou assim, que ele falou que não tinha mais nada pra resolver. O Ricardo perguntou se ele ia chamar pra conversar. Ele falou que não ia chamar pra conversar, que tá cansado. E aí ele disse assim, que quem quisesse resolver alguma coisa, só chamar ele pra conversar. Só que assim, voltando lá. Se o Fred realmente quisesse resolver, por que ele não contou a mesma coisa que ele contou para o Ricardo? Contasse pro Sapato, contasse pra Bruna, contasse com as pessoas no quais ele acha que tinha que ter resolvido a semana passada. E aí ele culpa o Sapato com o resto da galera que não quer resolver,
mas sendo que ele tem uma informação no qual ele acha que é certa, que é correta, ele não passou, então não tá resolvido. Quem que não quer resolver? Ele. Porque ele não passou a informação correta, certo? Então fica muito contraditório. Aí a Sarah fala pra ele, bom, eu não acho que a Bruna queira resolver, porque quando a Bruna quer resolver, ela vai atrás e resolve. A Bruna já tem, já tá certo sobre você, ela já tem a opinião formada e é isso que ela pensa sobre você. E ela vai ser sua adversária no jogo e esse vai ser o motivo até o final. Tá errado, gente? Não tá errado. Porque assim, é um motivo, então você se apega no que você tem. Aí beleza. Aí ela disse assim que o problema do Fred, que ele trouxe várias informações e que quando as pessoas confrontavam ele como jogador da Discord, ele negava tudo. Ou seja, ele levava informações incompletas. Que ele simplesmente soltou o negócio pra Bruna, que ela tinha que cuidar. A Bruna teve várias interpretações. Isso aí deu margem para ela pensar que poderia ser coisas horríveis, coisas piores. Aí quando o Christian traz que era só uma troca de quarto, então tudo que ela tava pensando a respeito com todas as opções no quais ela pensava que poderia ser, ela fala, porra, então o Fred estava sendo maldoso comigo. E aí é onde ela conclui que o Fred é aquilo que ela pensava. Então não tem o que fazer. Aí o que acontece? Daí aonde o Fred entra que fala, mais uma vez, que ele não dá um boi para entrar numa briga. Como que é? Ele não dá um boi para entrar numa briga, mas também uma boiada para não sair. Aí não sei o ditado. Mas ele falou mais ou menos isso, tá? E aí ele fala assim que vai ser guerra declarada. E o Ricardo fala, bom, quer um conselho que o Tadeu sempre fala? Não espere voltar do paredão pra fazer as coisas. Se tiver um jogo da discórdia hoje, vai e faça. Beleza. E aí ele falou, não, tá tudo certo, vai ser adversários até o final, a gente vai brigar, que agora você isso, você aquilo. E que cada um colhe o que plantou. Cada um colhe o que plantou. Aí eu fiquei me perguntando, ele tava falando pra ele, ou ele tava falando pros adversários que quando ele voltar, ele vai ser o inferno na vida deles e que ele vai ser o que o adversário vão colher. Que vai ser ele. Ou ele tava falando pra ele mesmo. Que assim, se ele usa essa frase, que colhe o que planta, então no caso, o que tá acontecendo com ele, que ele tá com toda essa revolta, ele não tá colhendo o que ele plantou lá nas 2 semanas? Foi esse minha questão, meu questionamento. Vocês entenderam, gente? É um pouco confuso, mas acho que vocês entenderam, né? Para os adversários serve, mas para ele esse ditado não serve. Estranho, né? Uma coisa muito louca. Enfim, gente, se inscreva no canal, deixa like, comenta aí o que vocês acharam das informações do Fred, né? Mais uma vez ele trouxe uma informação errada sobre Amanda e Sapato, passa para o Ricardo leva isso como verdade, porque olha só como o Ricardo é. O cara falou uma única vez pra ele falou, porra, é verdade. E aí a Bruna prefere acreditar no Sapato. Então assim, você prefere acreditar no Fred, que você trocou agora, do que com as pessoas que você já troca desde o começo? Aonde existe várias incoerências, várias coisas. Gente, é muito louco. Inclusive, essa ida do Ricardo no VIP, a galera do deserto já falou de manhã, falou assim, olha, o Ricardo vai voltar diferente. Com uma galera aí, né, num VIP diferente. Apesar que, né, domingo já acaba. Enfim, gente, depois de tanta conversa, a Marvel, junto com a Sarah, conversando agora há pouco, elas reclamaram do Fred. E aí, aonde fica o meu outro questionamento. Se ela tinha esse problema com o Fred, e isso já lá desde o começo a gente comentava que elas queriam sair do grupo Fundo do Mar por causa disso, por que elas puxaram o Fred? Eu não entendi nada. Acho que ninguém entendeu. Aí o que acontece? A Marvel reclamou, falou que sim, que só se sente confortável falar isso para a Sarah, que é a dupla dela, que ela se sente incomodada com o Fred. Que, porra, ela também tinha questões pra falar agora. E o Fred, tudo ele pega pra ele. Ela disse assim que entende que o Fred tá com problema, tá se sentindo perseguido, que levou 10 alvos. Mas, porra, o cara fez coisas nessa primeira semana. Então ele tá colhendo o que ele plantou. E ela disse assim que o problema do Fred é que ele não escuta. E o Gabriel ontem falou isso pra ele. Que ele acaba interpretando, ele fica julgando pelo negócio que ele interpretou no coletivo. Ah, não sei, alguma coisa do tipo. E aí a Sarah fala o seguinte, bom, a coisa que o Gabriel falou pra ele é uma coisa muito certa. E ele precisa ouvir mais. E aí a Sarah fala, isso é uma coisa que me incomoda desde o começo. Ele não deixa. Você começa a falar sobre você, aí ele joga o assunto dele e ele começa a falar sobre ele. Você começa falando de você e quando você termina, você tá falando dele. E é tudo sobre ele. E a Sarah falou assim que se sente muito incomodada com isso. E aí a pergunta é, por que chamou, filha? Enfim, agora há pouco eles tiveram uma reunião ali e o Ricardo tá junto dessas reuniões. E aí o Gabriel disse o seguinte, pega aqui, abre aspas. Abre aspas nada, mentira, não precisa abrir aspas não. O Gabriel disse assim que...
Tá, o Gabriel falou assim que Gustavo e Kay não entra para ele como aliado. Porque é o seguinte, Gustavo e Kay foram os primeiros a querer sair do grupo e jogar sozinho, certo? Bater o pé falando não é isso, cada um vota no que quiser. Foram os primeiros a querer sair. sair. E aí, agora que o deles estão na reta, eles são os primeiros a querer voltar. Vamos jogar em grupo, porque eles estão jogando em grupo, vamos fazer grupo. E ele disse assim que isso incomoda muito, porque antes não estava. Mas assim, é uma visão muito boa do Gabriel, porque assim, ele se sentia numa posição muito confortável, que foi o que o Guimê falou. Eles estavam esperando que até o final do jogo eles recebessem coraçãozinho, amorzinho, que eles fossem bajulados. Agora que o Guimê vai pra cima, que é guerra declarada, que conseguiu mandar o Gustavo, agora vamos voltar com o grupo, vamos tentar se defender. Ou seja, os generais querendo colocar os peões pra jogo, colocar eles como escudo. Né? É isso aí. Bom, assim, eu não esperava muito do Gabriel, mas foi uma visão muito boa. E assim, demorou, né, viu? Pra você ter uma visão mais clara das coisas, né? Aí ele disse assim que tem outra coisa que incomoda também nele. Além disso, deles saírem, serem os primeiros a sair, agora voltar depois que a água bateu na bunda. Ele disse assim que teve uma situação aonde eles voltaram do VIP e aí eles reclamaram do Fred Nicásio, de o Fred Nicásio não ajudar na cozinha. E eles reclamaram para ele e Gabriel. Aí falou, beleza, vou pegar aqui, vou organizar isso aqui, tudo bem. E aí, eles não chegaram e falaram isso para o Fred Nicásio. A segunda situação foi que eles começaram a reclamar da bateção na porta quando eles desceram do VIP. Isso a gente comentou aqui, que eles estavam reclamando que estavam batendo na porta, que eles não conseguiam dormir. E aí, isso rolou até uma discussão com a Domitila. E aí, o Gabriel disse assim que eles falaram para todo mundo do grupo. E aí, ele pegou o Gustavo com a Kay falando para uma pessoa que estava batendo na porta. E aí, ele teve que confrontar. Gente, é eu que tô batendo na porta? E aí, ele se melou inteiro. Ou seja, ele disse o seguinte, que eles têm... Só deixa eu pegar exatamente a frase pra gente não se perder. O Gabriel disse o seguinte, eles são pessoas boas, acredito que eles são pessoas boas, mas eles não têm atitudes para falar na cara. E aí foi aonde ele entrou e falou que faz tudo isso e eles não tomam atitude. É isso que o Guimê falou. Eles falam pelas costas, falam tudo, articulam tudo, mas chega no vamos ver, fica um pianinho. E aí eles falaram a respeito disso. E aí aonde só que o Gabriel fala é que eles foram coniventes. Eu achei que coniventes não seria a palavra, seria convenientes. Acho que seria a palavra, conveniente querer jogar em grupo agora, né, do que coniventes. Coniventes acho que é outra. Tá, ele errou, pode ser. Ou talvez seja eu, a pessoa burra. Que pode ser, né, perto do Gabriel. Tudo bem, né, gente? Bom, é isso. Tem um momento, gente, que a Kay tava falando com o Fred na cozinha da Xepa, que eu peguei no Twitter. Que a Kay fala que do paredão, Domitila e Gustavo são as prioridades dela. E que ali do paredão dos três, a única pessoa no qual ela vê que fez maldade no jogo foi o Fred Nicásio. E ela disse assim que se sente muito incomodado com o Fred Nicásio quando ele fala que lá dentro ele é representatividade. Que ele está lá dentro é uma representação de alguma coisa. E que ela se sente incomodada porque o quê? Todo mundo que está lá dentro está representando alguma coisa também. Não é só ele que representa. E que parece que as pessoas não são nada. Que a única pessoa que representa é ele. Foi quem falou, gente. Assim, não discordo dela. Que todo mundo ali tá pra representar alguma coisa. Ou a pessoa fala, tipo assim, a Domitila fala que representa não sei o quê. Ele fala que representa não sei o quê. Aí as bichas falam que representa não sei o quê, entendeu? Então sempre tem uma representatividade. Só que do jeito que ele fala, é como se as pessoas fossem menores que ele. E aí a gente pode entrar na conversa que a Sarah e a Mar vão falar que tudo é sobre ele. Mas isso era um incômodo de geral, né, gente? A galera se sentia incomodada com isso, né, gente? Bom, é isso, gente. Eu acho que eu terminei. Deixa eu ver aqui, calma aí. Aline, sobre Domitila. Não. Ah, tá. Teve um momento que a Larissa. Opa, deixa eu pegar aqui, né, gente? A Larissa foi falar que sobre Gustavo, Kay, que eles tinham ciúmes, que já tiveram brigando por ciúmes. A Larissa falou assim que acha que a Kay, se fosse por ciúmes de menina, a Kay estava com ciúmes de Bruna. A Bruna fala pra ela, não, o ciúmes não é comigo não. Se eu te contar que foi o Christian, me falou um pouco antes de sair, que a Kay tem ciúmes de você dela, não. Impossível a Kay ter ciúmes de mim. Mas eu tô com o Fred. Ele falou, pois é, eu tive essa mesma indignação não, fiquei surpresa também. Que eu falei, porra, a Larissa tá com o Fred. Mas aí o Christian bateu, jurou de pé junto, que era ciúmes da Larissa. Aí hoje, o Bocurroso, o Fred Bocurroso, falou que teve uma situação no qual, lá na festa do líder, do Gustavo, na primeira festa dele, que gerou-se uma situação que ele viu que quando a Larissa foi tirar foto com o Gustavo, ou do Gustavo no telão, não sei exatamente,
ele viu a Kay cutucando os outros para olhar a situação que estava acontecendo. E que acredito que de fato era ciúmes. Ou seja, teve várias descobertas, né, gente, durante o dia. Foi um dia maravilhoso. Então, assim, se a gente for fazer um resumão aí, Sapato, que a gente não entrou no assunto looping. Ah, tá. O Fred Bocurroso falou pro Sapato parar de ficar falando que o público já não aguenta mais esse looping infinito. Que tá chato pra caralho. E eu concordo também. Mas o Sapato falou assim que só está falando porque ele está no paredão. Esperto Sapato, né, gente? E era isso. O Ricardo falou isso pro Fred. Bom, eles estão levantando os assuntos porque você está no paredão. Entendeu? É isso, gente. Bom, se inscreva no canal. Olha, tá até sujo aqui, ó. Se inscreva no canal, gente. Deixa like, comenta aí o que vocês acharam dessa reviravolta, do grupo Fundo do Mar, que não é mais grupo. Achei que ia voltar com o grupo depois de ontem, mas e a Marvel falou que acha também. O Gabriel bateu o pé e falou: olha, meninas, acordem pra esses meninos. Não é bem assim. O Ricardo caindo na ladainha de Fred. O Fred super revoltado com uma situação no qual ele mesmo traz e fala para Ricardo. Mas aí ele acha que não deveriam os outros trazer, mas ele trouxe ontem e conversou entre eles, que é uma coisa muito louca, né? Muito incoerente. E aí hoje ele fala que cada um colhe o que plantou. É isso, gente. Ó, beijo pra vocês. Se rolar alguma coisa na festa, que vai ser muito difícil, a gente volta aqui amanhã. Ou se não, no domingo. Porque na festa não rola nada, né, gente? Caminhão, filha da puta. Opa. Filha da puta. É isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.